Vamos lá, meus queridos, 13ª aula da nossa matéria de História da Igreja. Na página 160 falamos do início da chegada, digamos assim, do protestantismo no Brasil através dos franceses. E logo em seguida a eles, pessoal, os reformadores holandeses chegam no Brasil também. Um período de influência protestante altamente significativo foi da colonização holandesa lá no Nordeste, tá? Desde o Maranhão, tá? Começou lá no Maranhão, por assim dizer, franceses no Rio, holandeses no Maranhão. Missões no Oriente, missões no Japão, missões no Oriente, primeiro página 161. As explorações e o comércio portugueses foram os primeiros veículos das missões no Oriente. Em 1530 foi estabelecido um bispado em Goa, lá no Japão, tá? Ali começou uma importante obra missionária e imediatamente foram alcançados êxitos espetaculares. A notícia das dezenas de milhares de batismos chegou até Lisboa e o rei João III a enviar missionários para consolidar e ampliar a obra iniciada. Observe que o rei se envolveu nisso daí, mas é uma evangelização católica romana, tá, gente? Missões no Japão, temos aqui uma breve explicação. Missões na Índia também na página 162, e vou trazer aqui uma questão para reflexão de vocês aqui na página 163. Explique como foi o contato dos católicos portugueses com os índios do Brasil. Já citei. Apresente as características das missões católicas no Oriente. Queridos, as conversões, com bastante aspas, tá, dos índios aqui do Brasil, pelo catolicismo, foi debaixo de opressão, gente. Conversões reais, conversões verdadeiras, duvido muito, pelo que a história nos ensina. Trouxeram o quê? Trouxeram doenças para o pessoal aqui, morreu milhares de pessoas, tá? E também as conversões eram basicamente obrigações deles. Obrigações que os índios tiveram que adotar. Deixa para lá esse assunto, né? Vamos continuar. Unidade de número 4, iniciando ela, página 165, a expansão do cristianismo e os novos movimentos religiosos. Muito bem. Queridos, os novos movimentos cristãos, página 167, tá? No final do século XVI, ocorreu na Holanda uma forte reação contra o conceito calvinista de predestinação liderada pelo pastor e teólogo Jacó Armínio, ou Jacobus Arminius, nasceu em 1560, morre em 1609. Na época em que ele nasceu, os holandeses lutavam contra o domínio da Espanha católica. Revolucionários dos Países Baixos criaram uma aliança conhecida como Província Unida, dos quais a mais forte era justamente a Holanda. Matos comenta que ao mesmo tempo em que se libertaram do jugo espanhol, os holandeses criaram uma igreja nacional protestante, a Igreja Reformada de Amsterdã, fundada em 1566. Aceitava os princípios protestantes básicos, sem ser rigorosamente luterana ou até mesmo calvinista. E aqui, gente, século XVI, começou a famosa briga entre arminianos e calvinistas. Aqui remonta a guerra pelo nicho da razão, pelo nicho da verdade e assim por diante, tá? O movimento de Jacó Armínio ou Jacobus Arminius, tá, gente? Bom, ele nasceu em Oudwitter, Holanda, e foi educado nas universidades de Marburg, Leiden, Genebra e Basileia. O cara era bom, tá? Ele foi pastor de uma congregação em Amsterdã e professor da Universidade de Leiden, de 1603 até a morte dele. Armínio construiu uma quantidade considerável de escritos produzidos tanto durante seu pastorado de 15 anos, como quando era professor em Leiden. Escreveu um tratado sobre Romanos capítulo 9, na qual interpretou esta passagem, usada por muitos calvinistas para ensinar a predestinação incondicional.
para ensinar somente a predestinação condicional. Armínio escreveu vários documentos procurando obter na Holanda apoio para o seu ensino. Ficou conhecido como o arminianismo, né, gente? Tendo exclusivamente as Escrituras como autoridade, Armínio afirmou que a predestinação da parte de Deus é salvar aqueles que se arrependem e creem. Assim sendo, seu ponto de vista é chamado predestinação condicional, visto que a predestinação do destino dos indivíduos é baseada na presciência de Deus, quanto ao modo deles, espontaneamente, aceitarem e rejeitarem a Cristo. Queridos, aqui eu vou parar nesse ponto aqui, tá? Observe um fato que eu vou te dizer aqui, acerca de predestinação, rapidamente aqui sobre arminianismo e calvinismo. Para pensar comigo. Na perspectiva de Deus, ou seja, Deus olhando, Deus vendo, Deus analisando, tá? Deus enxergando, na perspectiva divina. Queridos, essa criança que está nascendo agora, na perspectiva divina, Deus sabe se essa criança vai para o céu ou vai para o inferno. Entendeu? Por que Deus sabe? Ora, porque Ele é Deus. Ele é presciente. Ele é onisciente. Se Deus é presciente, como a Bíblia atesta que Ele é, e cremos que Ele tem o conhecimento antecipado de todas as coisas. E se Ele tem o conhecimento antecipado de todas as coisas, gente, não surpreenderá em dizer que essa pessoa que nasceu agora, o Senhor Deus presciente, sabe qual será o seu destino eterno. E pronto. Então, eu penso que predestinação não é que Deus, olha, você vai nascer, mas você está destinado ao inferno. Eu te condeno para que você vá lá. Não é isso que acontece. Não tem nenhuma fala na Bíblia que abone isso, coadune com isso. Zero. Não tem nenhuma. Mas temos que dar a mão palmatória. Em que sentido? Que dentro da presciência divina, Ele sabe que a pessoa que nasceu agora, qual é o seu destino eterno. Ah, Deus condicionou isto? Deus que preparou isso? Não, gente, fiquemos com a palavra de Jesus. O inferno, local de condenação eterna, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Jesus podia dizer, né? Ele podia dizer para nós, né? Olha, o inferno ele foi feito para o diabo e seus anjos e para as pessoas que Deus predestinou para lá. Jesus, gente, nunca saiu isso da boca de Jesus. Jesus nunca predestinou ninguém e mandou ninguém para o inferno. A Bíblia diz o seguinte: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Tenham temor, tenham medo daquele que mata o corpo e tem o poder de fazer essa alma perecer no inferno. Estava citando Deus, o poder de Deus, a supremacia de Deus, a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus é citada nessa passagem bíblica. Não é predestinação, pessoal. Não tem como ser predestinação. Agora, a Bíblia fala de textos que se cumpriram no Novo Testamento. Ah, isso é predestinação? Então, pessoal, está predestinado. Não. Isso é profecia que foi dita no Antigo Testamento. E o que é uma profecia? É o relato, por assim dizer, de um acontecimento antecipado, dito muito tempo antes. Em linguagem bem simples, eu expliquei para vocês o que é profecia. Mas não predestinação. Que Deus cruel este que faz com que a pessoa nasça conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, e seja destinada ao inferno? Não, isso não combina com a bondade e misericórdia de Deus. Protestantismo nos Estados Unidos. No século XVI foram feitas duas tentativas de estabelecimento de calvinistas franceses nos territórios que atualmente compreendem os Estados Unidos. Um deles em 1562 na Carolina do Sul e a segunda em 1564 na Flórida.
A primeira fracassou por ter sido abandonado o projeto e a segunda também não evoluiu devido à derrota imposta pelos católicos espanhóis. O calvinismo não teve vez nos Estados Unidos da América, teve vez aqui, na América do Sul. Brasil, por exemplo, na América Latina teve vez. Os primeiros colonos da Virgínia, no sul dos Estados Unidos, eram da Igreja da Inglaterra. Os Estados Unidos é protestante. Fugindo das perseguições, imigraram para a América do Norte. 102 puritanos que fundaram a colônia de Plymouth. Seguiram-se outros grupos de puritanos que estabeleceram núcleos em Connecticut e New Haven e outras regiões. Os puritanos eram procedentes da Igreja Anglicana da Inglaterra, deu uma enrolada aqui. Porém, nos Estados Unidos, muitos se tornaram congregacionais e presbiterianos. Em 1628, a Igreja Reformada Holandesa se organizou na ilha de Manhattan. Essa região recebeu também imigrantes luteranos, menonitas e puritanos ingleses. Em 1664, a colônia passou para o domínio inglês, passando a se denominar Nova York. E você sabe muito bem o que é Nova York hoje, não preciso nem dizer, né, gente? Quaquerismo, Sociedade Religiosa dos Amigos, também teve um personagem importante da época, o Guilherme Penn. O pietismo de Spener e Frank também teve lugar nessa época. O quietismo, movimento místico católico, tá certo? Está bem explicado aqui, sendo encabeçado pela Madame Guyon, misturava catolicismo com misticismo da época. Imagine que salada de frutas, tá, gente? E uma questão para reflexão nossa, página 174. Estou correndo, que nós não vamos nos ater só passando por cima, mas está dentro da matéria, dentro também da história da igreja como um todo. Questão para reflexão: como foi a chegada do protestantismo nos Estados Unidos da América? Os ingleses tiveram forte influência, colônia inglesa, e não preciso nem dizer o que é os Estados Unidos hoje, né? Com essa base protestante, ok? Inglaterra, Idade Contemporânea e o Grande Despertamento, página 175. No século XVIII, a igreja nos Estados Unidos começou a perder a sua vitalidade. As exigências da primeira geração de puritanos não eram alcançadas pelos seus descendentes. Existia um desânimo e uma significativa redução do número de pessoas interessadas em frequentar as igrejas. Carlos Klein comenta que a realidade do cristianismo americano começou a mudar através de uma pessoa. Quem é ele? Jonathan Edwards. Ele nasce em 1703 e morre em 1758. Morreu jovem, com 55 anos de idade. E quando cita esse nome, Jonathan Edwards, a primeira coisa que vem na nossa mente é o seguinte: um sermão que ele pregou, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Coisa extraordinária. Quem tentar, de repente no Google aí, tenta conseguir uma cópia desse sermão. Você vai entender o que esse camarada pregou e a influência que uma única pregação teve nos seus dias. Bom, Jonathan Edwards, filho de um pastor congregacional, neto de um líder e pastor puritano, graduou-se no colégio de Yale, em 1724, tornando-se pastor assistente e mais tarde sucessor do avô na igreja de Northampton, em Massachusetts. Em 1734, enquanto pregava uma série de sermões sobre a justificação pela fé, sua igreja experimentou um grande avivamento que revolucionou sua cidade e contagiou muitos pregadores. O avivamento chegou no auge em 1740, sendo conhecido como o primeiro grande despertamento, do qual o pregador mais notável foi o pastor anglicano inglês George Whitefield. Em 1750, Edwards foi despedido da sua igreja por causa dos seus sermões em defesa dos índios e por proibir a ceia do Senhor aos colonos e missionários junto aos indígenas.
Em 1757, ele foi convidado a presidir o Colégio de Nova Jersey, a futura Universidade de Princeton. Alguns meses depois, contraiu a varíola ao tomar uma vacina contaminada, vindo a falecer. Alderi Matos comenta que, além de pregador, Edwards era um profundo e profícuo escritor. Ele produziu uma série de obras sobre diversos temas, tais como fiel narrativa da surpreendente obra de Deus, marcas distintas de uma obra do Espírito Santo de Deus e tratado sobre as afeições religiosas. Queira ou não, esse camarada foi extraordinário.